O silêncio da madrugada foi quebrado por um som áspero de respiração. Um cachorro de pelo castanho, chamado Sor, jazia sobre o concreto frio, seus olhos semicerrados refletindo uma dor silenciosa. A tigela de comida, tombada e vazia, rodava pelo chão úmido após ter sido chutada por Carlos Menezes, que fechou a porta com brutalidade, murmurando que não tinha tempo para um peso morto. Sor tentou erguer a cabeça, mas suas forças se esvaíam, e apenas um gemido fraco ecoou no espaço abafado. Do lado de fora, Ana Ribeiro, uma jovem vizinha, observava através da janela entreaberta, as mãos trêmulas pressionadas contra o vidro, sem coragem para agir. O coração dela pulsava com medo e compaixão, enquanto lágrimas deslizavam por seu rosto. Sor respirava com dificuldade, e o eco de sua luta parecia preencher cada canto vazio da casa. A cena se gravava como um choque brutal. O início de uma batalha pela sobrevivência no último segundo possível. A noite avançava pesada, e Sor mal conseguia respirar. O ar frio penetrava suas narinas, cortando como lâminas. Ana Ribeiro não suportava ver aquela cena, mas o medo de enfrentar Carlos Menezes a mantinha imóvel. Ela murmurava entre soluços, pedindo força em silêncio. Sor tentou mover a pata, mas apenas um arrastar fraco riscou o chão. O som ecoou como súplica muda, e Ana sentiu o peito apertar. A luz do poste iluminava fragmentos da cozinha pela janela, revelando o abandono cruel. Nada era justo naquela imagem, e o silêncio da rua parecia cúmplice da dor que ecoava naquela casa. O vento soprou forte, fazendo a janela estremecer. Ana Ribeiro recuou por um instante, mas a visão de Sor a chamou de volta. Dentro, Carlos Menezes caminhava em direção ao corredor, murmurando irritado sobre desperdício de tempo. Sor soltou um gemido tão baixo que quase se perdeu no eco do silêncio. Ana fechou os olhos, tentando se convencer de que não podia mais esperar. Seu coração batia como tambor, e naquele instante ela compreendeu que, se não agisse, ninguém faria isso por ela. Ana Ribeiro respirou fundo, o frio da noite queimando seu peito. Seu olhar voltou a Sor, e ela sussurrou entre lágrimas: "Aguenta, por favor." Dentro da casa, o silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som distante de um carro passando. Sor fechou os olhos por um instante, e a sombra de seu corpo pareceu se entregar ao chão. Ana bateu levemente na janela como se quisesse chamar sua alma de volta, e naquele gesto tímido, uma promessa se formava em seu coração: ela não o deixaria morrer ali. As horas pareciam não avançar, e a madrugada pesava como ferro sobre os ombros de Ana Ribeiro. Do outro lado do vidro, Sor respirava com esforço, sua luta silenciosa prendendo a atenção da jovem. A escuridão ao redor da rua parecia conspirar para manter o segredo daquela dor. Ana secou as lágrimas com as costas da mão e, num sussurro firme, prometeu que faria algo, mesmo que custasse caro. Naquele instante, o destino de ambos se entrelaçou, uma promessa selada pela urgência da sobrevivência. A madrugada se arrastava com um silêncio cortante, e Sor permanecia imóvel no chão frio. Ana Ribeiro não conseguia desviar o olhar, sentindo o coração bater em um ritmo descompassado. Lágrimas deslizavam sem que pudesse contê-las, enquanto sussurrava em desespero que não podia deixá-lo. O cão, mesmo sem forças, tentou mover o focinho em direção à tigela vazia, e esse gesto pequeno rasgou a alma da jovem. Do outro lado do corredor, Carlos Menezes caminhava resmungando sobre como os animais eram um fardo inútil. Ana apertou o punho contra o peito, tomada por uma promessa silenciosa: salvar Thor, custasse o que custasse. O tempo parecia suspenso, cada segundo marcado pelo som irregular da respiração de Thor. Ana Ribeiro apoiou a testa contra o vidro, seus olhos marejados fixos no cão. O mundo ao redor se calava, como se a noite inteira observasse aquela luta silenciosa. No escuro da sala, apenas o brilho fraco do poste iluminava pedaços da cena, revelando um animal preso entre a vida e o abandono.
Ana pensou em bater a porta, mas o medo da fúria de Carlos Menezes a paralisava. Ainda assim, algo dentro dela queimava. Não deixaria que aquela história terminasse ali. Ana Ribeiro afastou-se um passo da janela, sentindo as pernas tremerem. O silêncio pesava, mas o som de um gemido baixo quebrou a noite, trazendo-a de volta. Sora ergueu o olhar por um instante, seus olhos pedindo ajuda. Esse contato, breve e profundo, atravessou Ana como um raio, e naquele instante ela compreendeu que estava ligada àquele ser por um fio invisível. Eu vou te tirar daí, murmurou em lágrimas, mesmo que ninguém a ouvisse. As palavras ecoaram apenas dentro dela, como uma promessa feita ao vento e ao destino. E ao o coração de Ana Ribeiro batia tão forte que parecia preencher o silêncio da rua. Ela pensava em sua infância, lembrando quando seu avô dizia que todo animal trazia em si a pureza que os humanos muitas vezes perdiam. Sora era a prova viva disso. Um ser que sofria e ainda buscava um olhar de esperança. Ana percebeu que não podia mais hesitar. O medo de Carlos Menezes parecia menor diante da dor que via no cão. A jovem respirou fundo, enxugou o rosto com a manga da blusa e decidiu que não voltaria para casa sem agir. O vento frio atravessava a rua deserta, mas Ana Ribeiro já não sentia o clima. Dentro dela havia apenas um turbilhão de medo e coragem. Sora exausto fechava e abria os olhos lentamente, como se esperasse um sinal para resistir. Ana apoiou as mãos na janela e murmurou: Eu prometo, você não vai morrer aqui. As palavras eram apenas um sopro contra o vidro, mas para ela tinham o peso de um juramento eterno. Era o início de uma batalha que mudaria não apenas o destino do cão, mas também o dela. A manhã trouxe consigo uma claridade fria que atravessava as frestas da janela. Sor mal levantava a cabeça, seus olhos pedindo socorro silencioso. Carlos Menezes resmungava irritado enquanto arrastava uma cadeira, reclamando que estava cansado de cuidar de um fardo inútil. Ana Ribeiro observava escondida, o coração acelerado. Ela sabia que aquele cão não aguentaria muito mais tempo. Sentiu o desespero queimando por dentro e sua respiração se tornou pesada. O gemido fraco de Sor parecia ecoar além das paredes, pedindo a todos que ouvissem, mas apenas Ana escutava. Carlos Menezes chutou novamente a tigela vazia, espalhando o pouco que restava de comida seca. Ai. Sua voz soou áspera quando disse que ninguém em sã consciência perderia tempo com um animal como aquele. Sor encolheu o corpo, respirando com dificuldade, e cada som parecia ser um pedido mudo de compaixão. Do lado de fora, Ana Ribeiro fechou os punhos, sentindo a raiva crescer em ondas. Ela sussurrou baixinho: Você não merece isso, Thor. O vento frio tocava seu rosto, mas dentro dela havia apenas fogo e determinação. O barulho do chute ecoou pela casa, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel. Sor fechou os olhos por um instante, como se cada golpe contra sua dignidade fosse mais pesado que qualquer dor física. Ana Ribeiro encostou a cabeça contra o vidro, tentando segurar o choro. Ela sabia que estava diante de um limite invisível, ou se tornava cúmplice pela omissão, ou encontrava coragem para agir. O som de passos firmes de Carlos Menezes ecoava pelo corredor, e a escuridão que ele deixava parecia engolir o ambiente. O urso Panamanes estava escuro e água descia, engoliu o ambiente. Ana Ribeiro respirou fundo e enxugou as lágrimas rapidamente. Ela sabia que precisava pensar. Precisava encontrar uma forma de salvar Thor, antes que fosse tarde demais. Seus olhos percorriam cada detalhe da cozinha através do vidro procurando uma saída. Sor abriu os olhos por um instante, e nesse olhar frágil havia confiança. Era como se o cão depositasse nela toda a esperança que ainda lhe restava. Ana sussurrou, quase sem voz: Eu não vou te abandonar. O vento aumentava, batendo contra as árvores da rua e fazendo o vidro vibrar.
Ana Ribeiro sentiu a urgência do momento crescer dentro dela como um grito preso. 4. Sor parecia cada vez mais fraco, o corpo rendido à gravidade, mas seus olhos ainda buscavam a janela. O mundo parecia conspirar para deixá-lo morrer em silêncio, mas Ana não aceitava essa sentença. Ela encostou as duas mãos no vidro e com voz firme murmurou: "Eu vou lutar por você." Foi nesse instante que seu medo começou a se transformar em coragem. A manhã avançava lenta, mas dentro da casa, a tensão era insuportável. Carlos Menezes atendeu o telefone com voz fria, dizendo que precisava resolver de vez aquele problema. Sor, deitado no chão, ergueu o olhar cansado ao ouvir o som metálico da chave girando na fechadura. Ana Ribeiro percebeu que algo terrível estava prestes a acontecer, e recuou um passo, o coração disparado. O cão, mesmo frágil, parecia pressentir que sua vida dependia daquele instante. As palavras de Carlos ecoavam pela sala como ameaça invisível, e a esperança começava a se dissolver. As palavras de Carlos Menezes ficaram gravadas na mente de Ana Ribeiro. Ela compreendeu que ele não pretendia apenas abandonar Sor, mas talvez fazer algo pior. O desespero explodiu dentro dela, transformando o medo em impulso. Com mãos trêmulas, ela encostou o rosto no vidro e sussurrou: "Eu não vou deixar isso acontecer." O vento trouxe o som distante de passos apressados, e Ana sabia que aquele era o momento de agir, ou perderia a chance para sempre. Carlos Menezes saiu da cozinha e atravessou o corredor com passos firmes. A chave balançava em sua mão, tilintando como sentença de morte. Sor tentou mover-se, mas apenas um gemido escapou. Ana Ribeiro fechou os olhos por um instante, buscando forças. De repente recordou-se de uma notícia antiga que ouvira sobre Carlos, boatos de maus tratos a animais que nunca haviam sido investigados. A revelação explodiu em sua mente como um raio. Ele não era apenas indiferente. Era cruel por escolha. Ana Ribeiro sentiu a raiva tomar conta de si. O medo que aprendia foi substituído por indignação. Não era apenas sobre salvar Thor. Era sobre impedir que Carlos Menezes continuasse destruindo vidas inocentes. As lembranças de vizinhos comentando sobre cães desaparecidos ganharam sentido cruel. O passado e o presente se uniam em um estalo de verdade dolorosa. Sor não era o primeiro, mas talvez pudesse ser o último se ela tivesse coragem de agir. Com lágrimas firmes nos olhos, Ana murmurou: "Chegou a hora." O som da chave girando na porta ecoou como trovão. Carlos Menezes murmurava irritado, sem notar que Ana Ribeiro já havia decidido enfrentar o impossível. Sor soltou um gemido profundo, e naquele instante, o olhar dele encontrou o dela pela última vez antes da porta abrir. Era como se pedisse em silêncio que ela fosse sua voz. Ana respirou fundo e, com um sussurro firme, prometeu: "Eu vou lutar por você, custe o que custar." A reviravolta não estava apenas no destino de Thor, mas no despertar da coragem que mudaria tudo. O som da porta se abrindo ecoou como um trovão dentro da casa. Carlos Menezes avançou com passos duros, o olhar carregado de frieza. Sor tentou erguer-se, mas suas patas cederam, e ele caiu de lado com um gemido profundo. Ana Ribeiro, do lado de fora, pressionou as mãos contra o vidro e murmurou em desespero: "Resista, eu vou entrar." O momento se tornava insuportável, como se o tempo estivesse prestes a se partir. O destino de Sor parecia pender por um fio invisível, e a tensão alcançava o limite. Carlos Menezes gritou que não tinha mais paciência, sua voz ecoando como lâmina. Ele ergueu a mão, ameaçando empurrar Thor para fora da porta. O cão fechou os olhos, o corpo entregue à fraqueza. Ana Ribeiro correu até a entrada da casa, sentindo as pernas vacilarem, mas a coragem a empurrava para frente. Cada segundo parecia eterno, e o ar se enchia de um silêncio cortado apenas pelo som do coração dela batendo. Ana Ribeiro empurrou a porta com força inesperada, surpreendendo Carlos Menezes. O impacto ecoou pela casa, e ela entrou como uma tempestade, o rosto molhado de lágrimas, mas firme.
Sora abriu os olhos por um instante, fraco, mas reagiu ao som da voz dela. Eu estou aqui, não vou deixar você sozinho, disse Ana, a voz tremendo, mas cheia de certeza. Carlos encarou-a com raiva, mas havia algo nos olhos dela que o fez hesitar por um segundo. Carlos Menezes avançou em direção a Ana Ribeiro, sua voz carregada de ódio, gritando que ela não tinha direito de interferir. Mas Ana se colocou diante de Sor, o corpo curvado como um escudo. Se quiser machucar ele, terá que passar por mim, disse com voz quebrada, mas firme. Sor respirava com dificuldade atrás dela, e cada som reforçava a urgência daquele instante. Era uma corrida contra a morte, e qualquer segundo perdido poderia ser fatal. O instante final se aproximava como um fio prestes a se romper. Ana Ribeiro, com lágrimas escorrendo, ergueu a voz e gritou: Você não vai tirá-lo de mim? Sor, ouvindo sua voz firme, tentou mover-se, arrastando lentamente a pata em direção a ela. A cena parecia congelar entre vida e morte. O silêncio que se seguiu pesava como ferro, até que a respiração fraca do cão preencheu o espaço. Era o reencontro no último segundo possível, e nada mais poderia separá-los. O silêncio que se seguiu ao confronto foi pesado, como se o tempo tivesse parado. Carlos Menezes recuou, surpreso com a firmeza de Ana Ribeiro, e por um instante a raiva deu lugar ao desconcerto. Sor, ainda frágil, arrastou a pata até alcançar o pé de Ana, buscando um último gesto de esperança. Ana se ajoelhou ao lado dele, acariciando seu pelo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está seguro agora, murmurou com a voz embargada. O peso da noite parecia finalmente se dissolver, mas a luta pela vida de Sor ainda estava apenas começando. Carlos Menezes tentou recuperar a autoridade, mas sua voz falhava diante da cena. Ele murmurou palavras de desprezo, mas Ana Ribeiro se levantou e encarou-o diretamente. Você não tem mais poder aqui, disse com firmeza, a voz carregada de coragem. Sor respirava com dificuldade, mas seus olhos permaneciam fixos nela, como se reconhecesse que aquela batalha era dele também. O ar frio da manhã parecia entrar junto com a esperança. Ana Ribeiro pegou Sor nos braços, sentindo o peso frágil de sua vida pendendo entre os dedos. Carlos Menezes avançou um passo, mas hesitou diante da determinação dela. Você não vai impedi-lo de viver, disse Ana, cada palavra cortando o ar como lâmina. Ela empurrou a porta com o ombro e saiu para a rua, enquanto o cão gemia baixinho, resistindo ao desmaio. A luz cinzenta da manhã envolvia a cena como um renascimento doloroso. Na rua silenciosa, Ana Ribeiro caminhava apressada, abraçando Sor contra o peito. O coração dela pulsava em cada passo, como se o tempo fosse seu maior inimigo. O cão respirava com dificuldade, mas ainda mantinha os olhos semicerrados voltados para ela. As lágrimas da jovem se misturavam ao vento frio, mas sua determinação se mantinha inquebrável. Eu vou salvar você, repetia como um mantra, acreditando que suas palavras poderiam sustentar a vida que escapava entre seus braços. Cada passo parecia uma eternidade, mas Ana Ribeiro não parava. Atrás dela, Carlos Menezes observava da porta, sua figura escura se afastando em silêncio, como um fantasma condenado pela própria crueldade. O sol começava a surgir timidamente no horizonte, iluminando o rosto de Ana e o corpo frágil de Thor. Você não está sozinho, disse, a voz firme apesar das lágrimas. Naquele instante, não havia mais volta, ela havia escolhido lutar até o fim. O sol nascia lentamente, espalhando uma luz dourada sobre as ruas vazias. Ana Ribeiro caminhava com passos pesados, mas firmes, carregando Sor junto ao peito. O cão respirava com esforço, e cada suspiro parecia um pedido de permanência. Atrás deles, a figura de Carlos Menezes permanecia parada à porta, engolida pela própria escuridão. Ana murmurava em lágrimas: Você está seguro, eu prometo. O silêncio da rua foi preenchido pelo som de esperança, e naquele instante, o destino começava a mudar.
Ana Ribeiro alcançou a esquina, onde o vento soprou forte, quase levando consigo as últimas forças dela. Sor abriu os olhos lentamente e encontrou o olhar dela. Mesmo em meio à dor, havia uma centelha de confiança, como se soubesse que estava a salvo. Ana sorriu em meio às lágrimas e disse: Eu nunca vou te abandonar. O som suave das asas de um pássaro cortou o ar, trazendo uma promessa de renascimento. As lágrimas de Ana Ribeiro se misturavam ao suor do esforço. O Sor tremia em seus braços, mas sua respiração, ainda que fraca, resistia ao peso da morte. O silêncio pesado foi interrompido por uma lembrança que invadiu a mente dela. A promessa que fez ao avô, de sempre proteger quem não pudesse se defender. Aquele instante não era apenas sobre salvar um cão. Era sobre cumprir um destino de amor e coragem. Ela olhou para o céu e murmurou: Eu vou honrar essa promessa. Sor fechou os olhos por um instante e Ana Ribeiro sentiu o coração parar. Ela encostou o rosto no dele e repetiu, em desespero: Continue, por favor, não me deixe agora. A respiração do cão oscilava, mas um suspiro profundo trouxe de volta o ritmo frágil da vida. Ana apertou-o ainda mais contra o peito, como se quisesse costurar sua alma à dela. O mundo ao redor parecia desaparecer, restando apenas o vínculo entre os dois. O sol finalmente rompeu a escuridão, iluminando a cena com uma clareza quase divina. Ana Ribeiro permaneceu imóvel por um instante, sentindo só respirar contra seu coração. Atrás dela, a porta da casa bateu com violência, mas já não importava. Ela olhou para frente e murmurou a última promessa: Nunca mais. A rua ficou em silêncio, mas esse silêncio era absoluto, eterno, gravado como uma cicatriz no tempo. Era o golpe final, um eco de dor e redenção que viveria para sempre.